Vamos ver então o atributo ser fonte de auxílio para o plano de resgate, que é do grupo Ação Abnegada número 8. Este atributo está enunciado como uma determinação. Não está perguntando se nós queremos ser fonte de auxílio, mas é uma determinação a sermos fonte de auxílio para este plano de resgate, já que ficamos conhecendo conscientemente este plano, já que compreendemos a razão dele e o trabalho dele aqui na Terra, resta-nos então auxiliar este plano. Como o resgate é uma elevação da nossa consciência para níveis superiores, para leis superiores, para a vida em dimensões imateriais, nós teríamos que aspirar a nos liberar cada vez mais destes valores materiais que sempre cultuamos, e isto não quer dizer desprezar estes valores, mas nós reconhecermos o papel deles, o nível em que eles se encontram e nos liberarmos disto, que é para podermos tratar com esses valores de uma forma correta e sem envolvimento com eles e, portanto, sem criar mais karma. Porque a criação do karma material, com qualquer tipo de valor, dificulta o nosso resgate, dificulta o nosso caminho do retorno. E ser fonte de auxílio também implica nós estarmos bem desidentificados dos nossos corpos, a ponto de não nos deixarmos levar pelas reações deles, pelos seus movimentos naturais e por aquelas forças que ainda circulam e que jogam dentro deles. Com esta intenção de nos liberarmos desses valores materiais, o suficiente para os usarmos sem que eles nos usem, com essa desidentificação por esses corpos, estaremos penetrando em um nível de serenidade. Sem estas duas coisas, nem se conhece a serenidade. Enquanto você se deixa levar, enquanto você se envolve pelo movimento ou pela reação de um corpo, que é inevitável, mas enquanto você se mistura com isto, então a serenidade fica a uma certa distância. Você nunca poderá ser sereno. Ser sereno diante destas reações dos corpos e ser sereno diante dos valores materiais que existem, significa nós estarmos cooperando, colaborando para uma mudança, para uma transmutação desta atmosfera psíquica terrestre, onde a operação resgate se dá também. Então trata-se de nós estarmos libertos destas coisas que estão em nós, que dizem respeito a nós, que fazem parte da estrutura do nosso ser, para nós entrarmos em uma esfera de relativa harmonia. E se nós estamos nesta esfera, se nós nos sentimos harmonizados, ou se sentimos que estamos entrando
em um ritmo harmonizante, nós podemos sim começar a aspirar, começar a desejar mesmo nos manter em relação com realidades suprafísicas. Porque se nós estivermos harmonizados e serenos, falta muito pouco para nós entrarmos em relação com estas outras realidades. Porque essas realidades suprafísicas não estão neste nível de oscilação e de confusão em que se encontram estes planos materiais, estas forças que normalmente jogam nos nossos corpos. E é bom que a gente tenha uma certa relação com essas realidades suprafísicas, onde o plano é conhecido, porque o plano é ajustado continuamente. Então, mesmo que a gente conheça uma parte do plano hoje, continuamente este plano está sendo ajustado. Então, o fato de nós conhecermos o plano teoricamente não quer dizer que nós estejamos atualizados e que o conheçamos, porque dali a pouco ele já deve ter sido atualizado. Porque a situação do planeta muda continuamente e a da consciência humana também. E a situação das mônadas e das almas muda com muito mais rapidez. As condições da Terra, as condições da humanidade também mudam continuamente. A cada momento é diferente. Então é necessário equilíbrio, serenidade, é necessário este desapego por tudo que está incluído neste caos planetário, inclusive as forças dos nossos corpos e esses valores materiais todos, para nós podermos acompanhar a evolução disto e, portanto, para nós irmos nos atualizando com esta operação, para podermos colaborar, isto é necessário que vá acontecendo. Estando nessas condições, nós estamos cooperando. Estamos colaborando porque é menos um que precisa de um certo tipo de resgate. Então, o trabalho de toda a operação pode se aprofundar, pode se aperfeiçoar, porque vários seres resgatáveis ou vários resgatados assumiram a própria parte, assumiram a própria elevação, a própria ascensão. E isto então vai em benefício de toda a operação. Esta operação resgate nos inspira a auxiliar, nos inspira a ajudar a quem quer que precise de diferentes graus de resgate. A maioria dos que são fonte de auxílio para esta operação, a grande maioria não tem consciência de que está auxiliando, de que está ajudando. A maioria está na vida, em sintonia com esta operação, está auxiliando de diferentes formas, com seus atos, com a sua aspiração, com a sua ajuda, mas não tem muita consciência disso. Este é o caso da maioria dos seres que colaboraram até hoje com este trabalho da figueira. Eles mesmos não têm consciência do valor que teve o que eles fizeram. Porque a intenção de colaborar, de ajudar, a intenção de resgatar a consciência humana, isto tem um valor e isto dá um impulso nos planos internos que o próprio colaborador, o próprio doador,
não tem consciência do que fez. Isto é normal para a maioria. E claro que joga aí também as determinações do eu interno do indivíduo, porque a consciência humana, a mente humana é muito complicada. Então, quanto menos consciência nós tivermos do bem que estamos fazendo, às vezes é melhor, para que o trabalho continue desinteressado, para que o trabalho continue bem simples. Porque quando nós começamos a perceber o valor do que fazemos, já começam tantas complicações, tantas dificuldades a surgir dentro do ser, tantas necessidades de reconhecimento, tantas necessidades de se sentirem valorizados aos olhos dos outros, que aqui ficam uma coisa muito complicada. Então ali se trata de se doar, ali se trata de ser e de nada exigir em troca. Então, se nós permanecermos até certo ponto inconsciente daquilo que valemos nesta operação, isto é bom para nós. Isto é bom para os níveis da personalidade. Porque aí nós somos ajudados a nos manter no nosso lugar. Porque a natureza humana também tem isto. Quando ela percebe o que está fazendo, ela já quer um lugar de mais destaque. Quando ela percebe a sua utilidade, ela já quer outra posição. Ela já quer estar por cima dos outros, com a desculpa de que se ela estiver lá, as coisas vão ser melhores. As coisas não vão ser melhores nem piores, as coisas vão ser como são. Esteja você ou outro lá, as coisas são como são. Então, nós podemos estar participando da Operação Resgate bem ativamente, como muitos entre nós deram muito, inclusive para a materialização, para a formação deste centro de resgate, mas eles mesmos não sabem a extensão do que fizeram. E muitos seres resgatáveis estão nessas condições. E assim como não sabem da extensão do seu trabalho, eles não têm também muita noção do que o plano está pedindo num determinado momento. Então há seres que são fontes de auxílio e que não têm consciência nenhuma, ou têm muito pouca consciência. E o que move estes seres a serem colaboradores tão valiosos? Colaboradores que chegam até a desconhecer o que valem e aquilo que fazem. O que é que os move? O que é que os mantém assim simples, assim puros, assim confiáveis? O que é que os mantém nesta situação? Que esta é uma situação muito parecida com certos escalões que estão logo além dos nossos. O que os move é uma certeza interior, não é nada de mental. Ninguém lhes explicou que eles ajudam. Eles nunca souberam isto pela voz de ninguém e nem pela própria, porque às vezes o eu superior fica lá muito calado, muito em silêncio, porque conhece a humanidade daquele indivíduo. Então preferiu ficar em silêncio, para que ele funcione inconscientemente. O que é que move um ser desse? Um ser tão valioso? É a sua certeza interior de que o resgate precisa de colaboração, de que o resgate precisa de auxílio. Isto é uma certeza interior que todo ser desta operação tem. Ninguém vai participar desta operação porque quer participar. Nem vai participar desta operação para ganhar alguma coisa ou para se elevar. Vai participar desta operação porque tem certeza interior que esta operação é fundamental para a Terra, para a humanidade, para todos os seres que estão aqui.
esta criatura tem esta certeza interior e ela tem a fé que esta operação existe. Por mais que o mundo esteja caótico, por mais que haja mentira, por mais que haja, enfim, isto que se vê aqui na superfície da Terra de um modo geral, a fé em que está havendo um resgate, e esta fé, às vezes, diz para o indivíduo, não que está havendo um resgate, mas diz para o indivíduo que, embora a operação esteja aí, funcionando, que o resgate já foi feito, que a Terra já está resgatada, que a humanidade já está resgatada. Isto é a fé de um colaborador desta operação, de um colaborador seguro. Ele está na operação, ele está trabalhando, não por nenhum motivo dele, ele está trabalhando porque ele tem esta certeza interior, irremovível. Pode acontecer o que for aqui fora. Mas esta certeza interior está lá dentro. E esta fé. E é uma fé que, quando está realmente viva, esta fé lhe diz: está tudo resgatado. Ele sabe disto internamente. E é a força de saber disto que o leva a ser fiel, a ser contínuo, a ser confiável, a não oscilar, a não vacilar, a não complicar, a não destruir. É isto que o leva. Então, existe esta convicção interior e esta fé. Isto é muito profundo naqueles que não têm consciência do valor do que fazem. Então não há necessidade de ninguém valorizar um servidor deste, porque ele não precisa disto. Se ele precisa de ser valorizado, ele está num outro nível, ele está ajudando num outro plano. Mas ele não é este auxiliar realmente irmão. Ele é algo que amanhã pode mudar de tom. Então isto não depende nem dele ter consciência do que faz e nem dele ser valorizado. Isto depende da sua certeza interior e depende da sua fé. Sem essas duas coisas não há colaboração verdadeira, não há colaboração real. Existe ajuda temporária, existe muitas preciosas ajudas, mas não é neste nível que o atributo está. O atributo diz ser fonte de auxílio. Fonte é algo que tem algo em si mesmo, que não depende de canalizar a água para ela. Ela é a fonte. Então está dizendo que você seja a fonte, isto é, que você se baseie na sua certeza interior e que você se baseie na sua fé e não em outras coisas. E não em conhecer o plano, e não em ser valorizado, em te colocarem no altar, te mudarem de posição, te promoverem. Estes são seres que precisam ser resgatados ainda, são seres que ainda estão envolvidos com tantas coisas que não são a fonte desta operação, que não são a fonte deste trabalho, que não é a vida essencial deste trabalho. Existem estes que têm a fonte, que estão em contato com a fonte. E esses então têm a certeza interior de tudo e têm a fé. Agora, existe um outro tipo de colaborador que não é a maioria e que tem consciência do mecanismo da operação. E ele tem consciência do papel dele na operação. Isto não é a maioria, não. E nem precisa ser assim para ser fonte de auxílio. Isto é que precisa que fique claro para nós. Existe aquele colaborador que tem sim consciência da operação, da tarefa,
da posição dele na tarefa, naquele momento, mas para chegar a esta clareza, precisa já estar mais limpo de todas aquelas possibilidades de reagir como ser humano, mas ainda não elevado. Porque o fim destes que colaboram com a Operação Resgate é eles serem elevados, é terminarem elevados, para, por sua vez, irem resgatar outros, ou trabalharem, às vezes, diretamente no resgate de outros, neste planeta ou em algum outro mundo. Esses que já têm a consciência da operação e que já têm a consciência do próprio trabalho na operação, esses estão libertos já de muitas coisas humanas e esses, em geral, servem como instrutores a outros. E é muito delicada esta tarefa da instrução, porque se passa a instrução para alguém sem que isto seja percebido, porque nunca se sabe se aquele terá que ser instruído secretamente para nem ele mesmo compreender onde ele está. Porque aqui o destino das criaturas varia muito e a nuance da colaboração varia muito. Então, para haver um instrutor, precisa que esse instrutor saiba instruir em silêncio, que o outro não perceba e que o outro vá entrando naquilo que ele tem que fazer, naquilo que ele tem que executar e que ele mesmo, pela própria consciência dele, com o tempo perceba onde ele está. Vocês sabem que há infinitas consciências participando desta operação resgate e, no entanto, essas consciências estão todas aí e nós, para sabermos quem é, temos que nos interiorizar. Nenhuma delas está se manifestando como comando, como ponto focal nesta operação. Vocês notaram que para nós conseguirmos 2 ou 3 nomes mântricos para estas consciências, precisam anos? Porque todas essas consciências, toda esta operação, tudo isto é no silêncio. Isto é no silêncio, porque quando você está resgatando, quando você está auxiliando no resgate, você pode estar desafiando forças negativas no próprio ser que está sendo resgatado. Porque a natureza humana tem ainda este particular. Quando ela está sendo ajudada, ela se volta contra quem a está ajudando. Vocês sabem disto, porque vocês já reagiram assim muitas vezes. Então, é uma coisa feita realmente em silêncio. E quanto menos o outro percebe que está sendo ajudado, é melhor, porque aí ele fica menos antagonista. Percebem? Essas sutilezas do trabalho de resgate, esta sutileza do trabalho de ajudar, do trabalho de resgatar, do trabalho de elevar um outro. Porque ai do trabalho se o outro percebe que está sendo ajudado de um modo especial. Então, este silêncio que existe nesta operação, porque 90% dos seres da superfície da Terra não têm a menor notícia de nada disto. 90%. Nem sabem disto. Ou se ouviram falar, esqueceram na mesma hora. Porque realmente não tem nada com isto. Não lhes diz respeito esta operação, no sentido que o atributo está trazendo. E depois existe um outro tipo de auxílio a esta operação. Além deste auxílio inconsciente ou deste auxílio consciente. O terceiro tipo é nós estarmos colaborando e auxiliando, até nitidamente em contato com a operação.
em contato com naves, em contato com hierarquias, em contato com agentes desta operação. Isto não é, claro, a maioria, mas é um tipo de auxílio que se dá, de estar com a possibilidade de estar em contato com isto. É uma forma de auxiliar você poder ser levado para uma nave. É uma forma de você auxiliar você poder estar na aura de um comando do resgate. Se isto for possível, isto é um grande auxílio, porque enquanto você, como ser, como consciência, é levada para dentro de uma nave desta operação e lá permanece em consciência, ali junto, unido, ali participando, isto é uma dinamização nos seus corpos, isto é uma dinamização na sua matéria, que quando você volta para o seu ambiente normal, você tem uma outra capacidade de radiação. Você não é exatamente uma nave, mas você é uma situação intermediária que vai preparando a aura dos outros, afinando a aura dos demais seres para um contato superior com outras realidades. E se nós pudermos ser levados como consciência ou como corpos para a aura de algum comando de resgate ou de algum membro desta operação nos planos internos, isto também é um grande auxílio que se presta. Não tanto à operação resgate, mas aos demais auxiliares desta operação. Aqueles que, aqui na Terra, têm necessidade de um contato indireto com essas vibrações. Há muitos seres que internamente têm necessidade de um contato, mesmo indireto. E esse contato indireto é através daqueles outros servidores que têm este contato direto. Agora, quando se diz que nós somos levados às naves como consciência, ou às vezes até como corpos, nada impede. Se os corpos já têm uma possibilidade, já têm uma educação suficiente, eles podem ser levados como corpos para estas naves, ou podem ser levados à presença destas forças ou destas entidades. Como nós sabemos aí pelos nossos livros, certos seres envolvidos com esta operação, que têm contato até direto com seres materializados desta operação ou de civilizações intraterrenas. Isto é um outro tipo de auxílio que se dá. É um auxílio porque os teus corpos, a tua consciência humana, o teu lado consciente, estar em contato direto com isto é um auxílio que você presta aos outros. Porque se você está uns momentos diante de um ser que tem esses contatos, produz uma química na sua aura, no seu mecanismo, no seu sistema, na sua estrutura. Isto produz uma química, isto produz uma mudança, isto produz uma transformação, produz uma sutilização. Entre os seres que têm esses contatos, pode haver uma certa abertura para se falar nestas coisas. Mas entre seres que têm contato e seres que não têm, aqui o que rege é a lei do silêncio. A menos que haja realmente uma indicação interna muito clara que aquilo deva ser passado ou deva ser falado claramente. E muitas vezes, auxiliares da Operação Resgate, internamente, interiormente, se encontram, estão juntos, ou numa nave, ou diante de uma entidade, ou diante de um comando. Às vezes isto acontece em grupos,
E do mesmo grupo são atraídos um ou dois ou três e ali se reúnem. Eles podem não ter consciência de que estiveram ali juntos. Eles podem ali até nem ter a capacidade de se identificar entre eles e mutuamente. Mas, havendo necessidade para o desenvolvimento do trabalho ou para alguma confirmação, então acontece de alguém ter consciência destas coisas. Alguns podem estar perguntando, mas para que está falando isto? Eu estou falando isto porque acontece isto. Isto acontece nos grupos de resgate. Eu estou dizendo isto por causa de um fato que houve, de um ser verdadeiramente contatado que chegou aqui e reconheceu duas pessoas do grupo que estiveram reunidos os três em uma nave. Então, isto foi reconhecido, isto foi revelado para ele, que teve esta consciência, porque os outros dois não tiveram e continuam não tendo, e se vê que é melhor assim. Mas este que teve a consciência, teve esta consciência para reafirmar em si a sua intenção de trabalhar com estes dois. Porque em nível de personalidade não havia esta segurança. Em nível de personalidade havia uma incerteza. Vocês conhecem isto, né? Conhecem essa situação? Então ali, como havia possibilidade de desconfiança, o que impediria que o trabalho se fizesse a três em triangulação, então um deles teve a consciência de que os três tinham estado juntos. E para vocês verem como isto é delicado e como isto é na lei do silêncio, que até hoje os outros dois não souberam de nada. Então veja que estas leis, que não são leis da matéria aqui, que não são leis humanas, que não são exatamente leis de comportamento humano, estas leis o indivíduo já deve conhecer e já deve estar vivendo, para depois entrar nestas outras que regem esses trabalhos, esse serviço, quando se trata de trabalhar com estes comandos, com esta confederação, com estas consciências confederadas. Consciências confederadas porque elas estão em diferentes graus, elas estão em diferentes níveis, porque aqui existe hierarquia, então aqui existem diferentes graus de consciência, mas isto não impede a união. E esta união de coisas em infinitos graus, isto se chama confederação. E esta operação é uma operação confederada, isto é, esta operação está formada por consciências de diferentes graus, de diferentes níveis. A lei da compreensão dos destinos, que é uma das leis que rege tudo isto, esta lei da compreensão dos destinos é um estado que é você perceber, você sentir, você experimentar que o que acontece com você acontece com todos. E o que acontece com o outro acontece com você. Isto chama-se compreensão do destino, porque você não está compreendendo nada se você acha que você não é o outro e que o outro não é você. Enquanto você tem isto separado, enquanto você tem um conceito sobre o outro, a lei da compreensão dos destinos não está vivida, não está cumprida. Então, aquilo que acontece com a tua menor partícula está refletindo na partícula do outro. E, portanto, aquilo que acontece com o outro está acontecendo com você. Enquanto a sua sensibilidade não chegar a isto,
você não tem uma impessoalidade para realmente estar num posto de comando para resgatar ninguém. Você pode servir em condições bem genéricas, mas manter uma catalisação de energia de resgate, isto só quando você tiver a compreensão do destino. Isto é, quando você tiver compreendido e já estiver vivendo que o que acontece com você acontece com o outro e vice-versa. Então aqui não há possibilidade de enganos, não há possibilidade de você querer estar melhor do que o outro, porque isso não existe. E nem de você ver o outro em situação inferior à tua, porque aqui a tua partícula está sentindo o estado da partícula do outro. E você vai trabalhar a tua partícula até ver que a partícula do outro está harmonizada com a sua. E você vai sentir isto em você. Isto é impessoal. Isto não é com fulano nem com beltrano. Isto é algo entre partículas. E é aqui que se compreende o destino. Porque depois disto, esta lei do amor, que diz, não é? Ama o outro como a você mesmo, que ninguém consegue pôr em prática. Não consegue porque não sente ainda as partículas, não compreendeu ainda o destino. Não tem compreensão do destino. Não sabe que nenhuma partícula chega onde tem que chegar se todas não chegam. Não sabe ainda disto. Então ainda escolhem aonde servir. Elegem quem quer servir e quem não quer. Quando chega na hora de servir alguém ou na hora de assumir uma tarefa que é outra. Enfim, esta compreensão desta lei, que faz estas partículas todas estarem realmente numa mesma rede, isto é muito conhecido entre os comandos desta operação. E aqueles que auxiliam, aqueles que ajudam, para se tornarem fonte de auxílio, teriam que refletir sobre esta lei. Teriam que realmente refletir e quando vê a situação de um outro, dizer, bom, a situação dele é assim, a minha está assim. Eu estou assim. Não é ele que está assim. Eu estou assim. Não fosse isto, nenhum comando destes teria vida para estar lidando conosco. Porque aqui realmente se trata de descer de um plano para mergulhar em outro plano, para mergulhar em um plano caótico. Então esta compreensão, esta lei superior é muito básica aqui. E depois a lei da consagração. Isto é, o indivíduo estar já tão desidentificado, não é, das suas próprias necessidades e das suas próprias reações, que ele está realmente ali consagrado. Ele está ali realmente entregue, realmente disponível. E aqui acontece então uma revolução muito grande em todas as suas partículas. Aqui acontece então uma mudança muito grande. Então são estas leis que nós vamos percebendo, vamos conhecendo e vamos vivendo e que nos leva a nos tornarmos fontes de auxílio e não dependermos de tantas coisas para estarmos auxiliando, que é outro grau de ajuda, que é outro grau de colaboração. Este atributo fala em se tornar fonte de auxílio.